gente! Vamos começar o podcast mais poético do Brasil. E neste episódio de Meu Eu Poeta, iremos trazer o assunto empatia. Neste episódio, eu estou trazendo empatia com um texto que eu criei faz algumas horas. O nome do texto é Pros Meus Olhos. Sim, Prus, que é a brincadeira do para os meus olhos, eu coloquei Prus, juntei tudo. Esse texto foi feito assim, eu estava até de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, tentando resolver um problema com a minha linha telefônica. E enquanto eu não conseguisse resolver, eu consegui achar uma solução que pudesse me fazer ficar mais tranquila, eu não ia conseguir dormir. A ansiedade não ia deixar. A cabeça não para. E aí, deu 5 horas da manhã, eu falei, chega, eu preciso dormir. Daí eu peguei e fui dormir. Só que quando eu deitei, eu comecei a girar na cama, porque eu não conseguia parar de pensar nos problemas. Daí eu comecei a pensar, desviei o meu olhar dos problemas e comecei a pensar no modo que as pessoas me tratam. Daí eu comecei a pensar, caramba, às vezes, do nada veio esse pensamento, assim, muito aleatório. Às vezes as pessoas falam algumas coisas pra você achando que aquilo não te magoa, mesmo sabendo que você se magoa com esse tipo de assunto. Às vezes a pessoa te vê mal e ela acha que aquilo que você está sentindo não é necessariamente importante, porque ela acha um motivo muito besta por você estar se sentindo mal. Eu parei para pensar nisso e eu falei, caramba, eu tenho exemplos de vários amigos, várias situações minhas que foram exatamente isso, a falta de empatia sobre o que eu sinto. Então, deu certo, que era 6h50 da manhã, 7 horas da manhã. Eu não consegui dormir porque veio o poema na minha cabeça. E aí eu levantei, eu já tava quase pregando o olho, eu levantei e falei, não, eu tenho que escrever isso. Eu comecei a escrever, o poema saiu assim todo, saiu por inteiro, assim, e agora que eu acordei, eu peguei e falei, não quer saber, eu vou concluir esse poema. Nem precisei concluir, na verdade, troquei uma palavra ou outra e pronto, o poema já tava pronto. Então, eu só queria explicar um pouquinho de como foi aleatório a criação desse poema, porque eu acho que foi o poema mais rápido que eu já criei, porque foi exatamente só o pensamento de lembrar dessas situações, pronto, o poema já estava pronto na minha cabeça. Então agora vamos ler o poema. Pros meus olhos. Pros meus olhos, chorar é um jeito de se expressar. Pros teus olhos, é sinal de fraqueza. Pros meus olhos, cair é bom para se levantar. Pros teus olhos, quem cai não ganha. Pros meus olhos, ser intenso é não ter medo de ser julgada. Pros teus olhos, intenso é a emoção repudiada. Pros meus olhos, ser feliz é o agora. Pros teus olhos, felicidade é só história. Pros meus olhos, cada palavra é carregada do que tem de dentro. Pros teus olhos, as palavras são como vento, soltas sem arrependimento. Pros meus olhos, eu sou um conjunto de retalhos. Pros teus olhos, eu sou um tecido manchado. Pros teus olhos, os meus olhos são exagerados. Pros meus olhos, eu sou um grito que era engasgo. Ok, minha gente, depois desse texto incrível, porque eu estou completamente apaixonada por esse texto, vamos dar uma olhadinha em cada parágrafo dele. Eu começo com: pros meus olhos chorar é um jeito de se expressar, pros teus olhos é sinal de fraqueza. Muitas pessoas, elas confundem fraqueza com choro. Só que o choro pode ser de felicidade, o choro pode ser de tristeza, o choro pode ser de cansaço. Eu tenho um podcast aqui que é sobre parar e respirar. E sobre isso eu falo exatamente do quanto é importante chorar, o quanto a gente precisa chorar, colocar pra fora. E pra mim,
Chorar é expressão. Chorar é mostrar o que eu tô sentindo aqui dentro, que explode no peito. E para algumas pessoas, chorar é simplesmente que eu estou me sentindo fraca, que eu não consigo segurar minhas emoções, que eu sou chorona. Mas não, chorar nem sempre é sinal de tristeza e não é um sinal de fraqueza. Então, às vezes a gente vê um amiguinho chorando e a gente pensa, caramba, hein? Como ele é fraco. Você não tá tendo empatia com ele, porque muitas das vezes o chorar pra ele é como chorar pra mim. É simplesmente expressão. É expressão do que eu guardo aqui dentro. Eu começo, no segundo parágrafo eu falo. Para os meus olhos, cair é bom para se levantar, e para os teus olhos, quem cai não ganha. No segundo parágrafo eu tô falando sobre falhar. Não sobre cair necessariamente, mas sobre falhar. Porque às vezes a gente falha e para algumas pessoas, mano, falhar não funciona. Não se falha. É uma coisa tão grande de medo de falhar. A gente falhar é normal, as pessoas falham mesmo. E é falhando que a gente consegue acertar. Então, quando o seu amiguinho chega com uma coisa dizendo que falhou, que deu errado, não julgue tanto. É assim mesmo, falhar para recomeçar. Tem que cair para poder se levantar. O terceiro parágrafo eu começo falando sobre intensidade. Ser intenso é não ter medo de ser julgada. Ser intenso para os teus olhos é emoção repudiada. Porque ser intenso para mim, Otávia, ser intenso é ser verdadeira. Se eu sou sua amiga, eu sou sua amiga. Uma vez uma amiga minha perguntou, Otávia, eu tenho muito medo da nossa amizade ser uma coisa só que eu tenho e pra você eu não ser sua amiga. E aí eu cheguei nela e falei, é verdade. Eu não consigo ser um pouquinho amiga. Eu sou muito amiga. Um tanto que não pisa na bola comigo. Eu sou muito amiga. Desde o primeiro oi, se eu gostei da sua vibe, gostei da sua energia, eu vou ser sua amiga. Assim, pra tudo. Pode pedir qualquer coisa pra mim que eu sempre fecho contigo. Mas para muitas pessoas, essa intensidade toda minha é ruim. Eu ser intensa é horrível. E as pessoas não entendem que esse é jeito de ser, entendeu? Tem muita gente sendo intensa com as outras, mas a intensidade é só simplesmente para mim. É só eu sendo quem eu sou. E para muitas pessoas isso é horrível. Ah, não, você não pode ser intensa com aquele menino que você gosta, porque senão ele vai embora. Minha filha, eu vou ser livre, vou sentir, eu vou demonstrar. Se a pessoa não tiver capacidade de dar valor para essa intensidade, tchau e benção. Mas é sobre isso, é sobre ter empatia de perceber que a pessoa que está sendo intensa do outro lado, ela está sendo intensa porque ela é assim, ela é verdadeira com ela mesma, ela sente, ela coloca para fora. Muitas pessoas, elas julgam as pessoas por serem assim. Não julgue seu amiguinho por ser intenso. Para os meus olhos, ser feliz é o agora. Para os teus olhos, felicidade é só história. Muitas pessoas gostam de boicotar... Muitas pessoas gostam de boicotar a felicidade das outras. Simplesmente por você dizendo que, ai não, mas eu sou feliz com as pequenas vitórias que eu tenho. Um podcast que eu crio, um texto que eu escrevo que eu fico orgulhosa. Para outras pessoas não, isso não é um tipo de felicidade. Felicidade é ser completamente bem-sucedido. E aí elas rebaixam a sua felicidade. Não seja um tipo de pessoa, não rebaixe a felicidade de ninguém. Se a pessoa está muito feliz porque ela fez algo pequeno que para ela é muito bom, esteja feliz com ela também. Sabe? Tenha empatia com a felicidade dela. Para você pode não ser muita coisa, mas para ela é muito importante. E aí eu venho com... Para os meus olhos, cada palavra é carregada do que tem de dentro. E para os teus olhos, as palavras são como o vento, soltas sem arrependimento. Aconteceu uma coisa que eu acredito que tudo que as pessoas... Eu acredito, né? Que tudo que as pessoas falam não é só brincadeira. Não tem essa só de, mas eu falei brincando. Não existe isso. Tudo é carregado de verdade. Já ouviu falar que a boca fala que o coração tá cheio? Então, eu não acredito nessa de que as pessoas falam brincando uma coisa maldosa, uma coisa que vai machucar você. Pra mim, sempre, aquilo ali tem uma ponta de verdade. E sim, ela sente aquilo sim. Ela só não queria falar sério pra não te magoar.
E aí eu conheço amigos que quando eu falo que eu fiquei magoada por uma fala de alguma pessoa, a pessoa chega pra mim e fala: "Não, mas você não tem que se importar com isso". Eu tenho que me importar com isso, porque se aquela pessoa carrega a verdade desse jeito, fazendo piada, e, e aí me machuca, eu tenho que ser verdadeira e dizer: não, aquilo me machucou. E você tem que ter empatia para chegar no seu amiguinho e falar: meu, aquilo machucou ele. Mesmo que você acredite que as pessoas só estão brincando, que aquilo ali foi brincadeira, nunca foi sério, se seu amiguinho chega e fala: eu realmente fiquei chateada com o que disseram pra mim, tenha empatia de acreditar que ele tá sendo sincero com você, dizendo que tá magoado com aquilo, e você tem que respeitar o que ele tá magoado. Pra você pode não ter sido nada, só uma brincadeira, mas pro outro pode ter sido bem real. E aí eu venho com: pros meus olhos, eu sou todo um conjunto de retalhos, e pros seus olhos, eu sou um tecido manchado. Já ouviu, já ouviram falar que ele tem um post que é assim: a minha vida, aí tem uma linha gigantesca. Aí tem um pedacinho cortado escrito: é, o que você sabe sobre a minha vida? É só um pedacinho. E é exatamente isso. Eu acredito que tudo que eu sou é um pedacinho de cada pessoa que passou da minha vida. Pai, mãe, irmãos, primos, amigos, tios, vizinhos, diretores, professores, todo mundo que passou pela minha vida me deixou um pedacinho. E eu sou construída de cada pedacinho. Às vezes uns pedacinhos meio ruins, sou, mas às vezes uns bons também. Só que para algumas pessoas eu só sou um tecido completamente manchado com uma coisa ruim, sendo que ela não tá vendo o tecido todo, ela não tá vendo toda a minha história. Ela se foca em uma coisa e diz: não, ela é ruim aqui. Então, às vezes, a gente só sabe um pedaço da história da pessoa, não tá vendo como ela é toda construída. E aí pega um pedacinho dela e fala: achei uma manchinha aqui e eu vou julgar por isso. Tenha aí mais empatia, tente descobrir sobre tudo da pessoa, não tudo em comum, né? Obcecado, não. Mas tente descobrir mais sobre a vida da pessoa antes de julgar ela. Muitas das vezes você não sabe o quanto ela passou, quanto ela é feita de pedacinhos ruins, mais que bons, e você quer jogar uma mancha que ela tem, sabe? Então, tem mais empatia com isso. E o último é: pros teus olhos, os meus olhos são exagerados. Pros meus olhos, eu sou um grito que era engasgo. Gente, essa foi a parte que eu mais gostei, eu me senti, olha, liberta, assim, quando escrevi isso. Porque para muitas pessoas, a minha intensidade, o meu jeito de ver o mundo é extremamente exagerado. Ai, mas você fica chateada por muito pouco. Ai, mas isso, ai, mas aquilo. Só que pra você simplesmente é só um exagero da minha parte, como eu vejo o mundo, como eu sinto as coisas, mas pra mim é só o que tá guardado dentro do peito que eu botei pra fora, o que tava me fazendo mal. E isso é libertador. Eu acho muito incrível, de verdade. Falo pra vocês com sinceridade. E eu queria falar com vocês sobre exercícios para ser mais empático, porque esse texto todo foi sobre ter mais empatia com as pessoas. Eu acho que o maior exercício que a gente pode fazer é: e se fosse eu? E se alguém tivesse feito uma brincadeira com todo mundo e eu fosse a única que não tivesse dando risada porque aquela brincadeira me atingiu? Será que eu ia ficar feliz se eu conto pra um amigo meu e ele fala que foi só mimimi? Entre aspas, porque eu odeio esse termo mimimi, tá? Já vou dizendo porque eu odeio. Porque mimimi quer dizer que você pega tudo que a pessoa sente, que ela acabou de te contar, e joga no lixo. Mimimi é coisa de gente sem coração e sem empatia nenhuma. Pra mim, quem fala: isso é um bando de mimimi, pra mim você não tem empatia. Porque quando você tem empatia, você sabe que o que ela tá sentindo é real, sim. Não pra você, pra ela. Então não gosto desse termo mimimi. Eu detesto esse termo. Detesto, detesto, detesto. Mas então, o maior exercício é: e se fosse eu? E se fosse eu que tivesse me sentindo super agoniada com alguma coisa e conto pra alguém e a pessoa vira e fala: nossa, como você é exagerada, sabe? Então, tenha essa pergunta dentro de você sempre. Toda vez que alguém estiver contando alguma coisa pra você, pensa: e se fosse eu?
e se fosse eu? E se fosse eu estaria chorando? Não, mas eu sei que ela usa o choro para se expressar. E se eu chorasse por tudo como ela, para me expressar felicidade, alegria, tristeza? E se fosse eu chorando assim? Se fosse eu sempre sentindo mais as coisas? Será que eu gostaria de ser chamada de chorona só porque eu sou assim? Então sempre use o e se fosse eu. Eu também gosto muito de dar outro exercício, porque é importante para essa pessoa assim. Quando alguém te conta alguma coisa e você não, mesmo você colocando e se fosse eu e você ainda não consegue entender, só repita para você. É importante para essa pessoa sim. Pronto. Repita isso até você entender que é importante para ela, até você entender que é importante para ela. E sim, você não precisa ter entendido nada, mas você entendeu que é importante para ela, então você vai ajudar ela a resolver essa situação. Ai, gente, esse podcast sobre empatia foi sobre isso. Foi sobre mostrar esse texto que eu fiquei extremamente apaixonada e me libertou de várias formas, mas também para trazer esses dois exercícios para vocês, que é o se fosse eu e é importante para ela sim. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham adquirido isso de uma forma super legal, absorvido isso de todo o coração, que vocês se cuidem muito, bebam água, tomem um pouquinho de sol, né? Eu sei que a gente tá no meio de uma pandemia, ninguém tá saindo, mas vai na janela, toma um pouquinho de sol, vitamina D é bom. Se cuidem, deixem o seu like, vão no meu Instagram conhecer mais do meu trabalho. Um beijo a todos e até o próximo podcast. Tchau, tchau!